Se você está querendo comprar um imóvel e tem dúvidas sobre o uso do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, durante todo esse processo de aquisição do seu imóvel, a gente vai ajudar você a desmistificar algumas questões e a responder aqui algumas das principais dúvidas a respeito desse tema. E para poder fazer isso, a gente convidou o Gilberto Melo, que é o diretor do site Clique Habitação e é também autor do livro Desmistificando o Financiamento Imobiliário, um livro bem completo que fala sobre todo esse processo de aquisição de imóveis, aí, modalidades, enfim, todas as nuances aí a respeito do financiamento imobiliário. Gilberto, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, oportunidade de ser útil, né? Muito útil, e a gente que agradece você pela disponibilidade de estar cedendo um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para responder todas essas dúvidas, tanto de quem quer comprar, quanto também de corretores de imóveis que acompanham o nosso canal e que querem vender. E eu começo te perguntando, Gilberto, em que ocasiões que é possível utilizar o fundo de garantia por tempo de serviço para poder fazer a aquisição de um imóvel? Então, você pode usar o FGTS tanto na aquisição como na construção também, que é uma modalidade que também faz parte. Então, você tem que atender às condições de uso. Então, você tem que ter, no mínimo, 36 meses de contribuição no fundo de garantia, né? Não precisa ser na mesma empresa, pode ser em várias, você tem que ter 3 anos de depósito do FGTS, no mínimo. Você não pode ter imóvel no lugar onde você pretende comprar, né? O imóvel também tem que ter condições de habitabilidade. O imóvel tem um limite de valor de financiamento, né? Que atualmente é um valor até razoável, de 1,5 milhão. Então, você pode financiar um imóvel até 1,5 milhão, né? E você tem que atender essas condições como pessoa física. Você pode compor renda com cônjuge ou com uma outra pessoa, desde que ambos se comprometam a morar no imóvel. Então, no caso da composição de renda, é possível compor também o saldo do fundo de garantia dessas 2 ou 3 pessoas que vão fazer essa aquisição? Sim, desde que todos declarem que vão morar no imóvel, ou seja, para quem vai morar. Se você, vamos supor, você entra seu pai para juntar renda com você, normalmente seu pai não vai morar com você, né? Então ele vai ter que assinar um termo dizendo que vai morar e ele pode usar, senão ele não poderia usar, né? Então a pessoa tem que se comprometer de que vai morar naquele imóvel. Ele poderia usar o FGTS. Então, no caso de esposa, de companheiro, ou de amigos, desde que se comprometam a morar no imóvel, pode usar o FGTS. Legal. Gilberto, uma outra dúvida muito comum de quem está querendo fazer a compra de um imóvel, que é utilizar o FGTS nesse processo de aquisição do imóvel, é com relação a que tipo de imóvel que pode ser comprado. Muita gente acha que é só para imóveis novos, muita gente acha que é só para imóveis que são usados. Ele pode ser utilizado tanto para imóveis novos quanto para usados, ou tem alguma limitação? Pode ser para novo e para usado, desde que ele atenda às condições. Ele tem que ter habitabilidade, o limite de valor do imóvel, né? E também a questão se é um imóvel usado, tem a restrição do interstício entre utilizações. Então, por exemplo, se você vai comprar um imóvel e ele já foi comprado há menos de 3 anos e o comprador usou o FGTS na entrada do financiamento, você não vai poder usar o FGTS na entrada. Mas você vai poder usar para amortizar e para pagamento de parte de prestação. Então, o intervalo de uso, no caso da aquisição, é para entrada, é para o imóvel, não é para o trabalhador. Então, se o imóvel foi comprado usando o FGTS na entrada, só depois de 3 anos que ele vai poder utilizar novamente o FGTS na entrada. Mas isso não impede do comprador, por exemplo, não usar na entrada, registrou no cartório, ele pode pedir para amortizar a dívida com o FGTS, desde que ele atenda as condições de uso
do FGTS. Legal. E para terrenos, é possível utilizar o FGTS para você poder comprar só o terreno, só aquele lote, ou não? Não, existe a linha de crédito com recursos de FGTS, né? Mas o uso do FGTS pelo trabalhador somente se ele fizer um projeto e fizer a construção imediata. Ele não pode utilizar o FGTS, é um dos impedimentos que existe, que tem que ter edificação, tem que ter um imóvel. Então, o FGTS na moradia é para você morar. Então, você pode comprar uma casa já pronta ou pode fazer comprar o lote e fazer uma construção imediata. Ou seja, quando você fizer o financiamento, né, você tem que já ter um projeto de construção. Muito bom. Obrigado por estar esclarecendo essas dúvidas para a gente. Eu aproveito para te fazer uma pergunta final com relação ao uso do fundo de garantia. E na prática, como é que funciona? Supondo que uma pessoa viu o imóvel, gostou do imóvel, tem aquele saldo de fundo de garantia que está lá disponível, o imóvel, ele aceita, né, essa parte de pagamento, ele aceita esse fundo de garantia. Como que a pessoa, de fato, saca esse dinheiro para poder pagar isso, para poder dar como parte de pagamento? Como que é o processo na prática? Então, ele tem que procurar um agente financeiro que opera no SFH. Né? Então, ele não vai conseguir... Ou também a gente não conversou, mas o consórcio imobiliário também permite o uso do FGTS. O consórcio permite o uso do FGTS. Então, pode ser por consórcio também. Então, ele tem que ter um banco ou um consórcio autorizado pelo Banco Central, né? Você pode fazer por meio de financiamento, né? Então, você pode usar o FGTS na entrada do financiamento e, posteriormente, se o contrato for no SFH, você pode utilizar para amortizar ou para pagamento de parte de prestação durante o financiamento. E também tem a hipótese da aquisição à vista. Então, você tem dinheiro suficiente, mais recursos próprios ou não, só com FGTS, e você tem que procurar também um agente financeiro para fazer a compra com o FGTS à vista, ou seja, sem o financiamento. Então, é possível usar o FGTS sem financiamento para uma compra à vista, mas você tem que procurar um agente financeiro. Legal. Gilberto, muito obrigado por ter respondido todas essas questões. Se você que está acompanhando esse vídeo ficou alguma lacuna em aberto, alguma dúvida ainda não respondida, escreve aqui embaixo nos comentários que a gente vai buscar essa resposta e vai trazer para você em breve em novos vídeos. Aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal do Portal VGV, ativar o sininho para poder receber as notificações e continuar acompanhando com a gente diversos vídeos do mercado imobiliário. Gilberto, muito obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço.